Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área com a aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do Ensino Fundamental. Tema da nossa aula de hoje, Geopolítica e Relações Internacionais. Vamos ao objetivo da aula de hoje. Nós vamos aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, ou atualmente, com destaque para as situações geopolíticas no nosso país, no nosso Brasilzão. Então vamos refletir. Por que é tão importante conhecer a forma de governo do meu país em suas esferas federal, estadual e municipal? Isso tem uma grande importância, né? Nós vamos verificar isso durante a nossa aula. O Brasil é um Estado-nação, né? Por que ele é considerado um Estado-nação? Porque é constituído por uma massa de cidadãos, um contingente populacional, a nação brasileira, e nós nos consideramos parte de uma mesma nação, mesmo com as diferenças culturais, né? As mini-nações que nós temos em cada estado, nós fazemos parte de uma grande nação, a nação brasileira. A gente pode afirmar que todas as sociedades modernas são estados-nação. Isto é, todas as sociedades modernas estão organizadas sobre o comando de um governo que foi instituído pela população e que controla e impõe, por vezes, alguns processos políticos. Então, o nosso país é um Estado-nação, né? Tem o reconhecimento internacional. A estrutura, né, do nosso Estado, na forma de governo, nós temos os elementos que formam essa estrutura são o povo, né, o território e o governo, a soberania nacional. Personalidades são as pessoas, é uma pessoa jurídica, né, faz parte do judiciário e é formada pelos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo trabalha na sugestão e formulação de leis e direitos e regras, o judiciário vai julgar aí todas as questões que envolvem essas leis e o executivo tem o papel de executar essas ações determinadas pelo legislativo ou pelo judiciário. Então aqui a gente pode ver aqui nessa formação, para chegar à condição de Estado, temos que ter um território, o Brasil nós temos, uma Constituição, nós temos a Constituição brasileira, nós temos um governo, uma forma de governo e temos uma população, somos nós, a grande nação brasileira. Nós somos uma república federativa, eu entro em mais uma forma de governo aí, né? O que é a república? Onde o chefe de Estado, né, onde o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos, o presidente, né, pelos cidadãos ou seus representantes. E o mandato tem uma duração limitada. O mandato para presidente, governador é de 4 anos, o de senador que vai mudar. Somos uma república federativa, porque reunimos vários estados em uma só nação. Somos 27 unidades federativas, né, contando com o Distrito Federal, conservando, dentro do possível, a autonomia de cada unidade federativa, né? Apesar que no Brasil a gente obedece às determinações do governo federal, mas existe uma organização estadual, né? Os governos estaduais podem também desenvolver leis no âmbito estadual e os municípios também, os prefeitos também podem, né, desenvolver leis que vão ser aplicadas para o nosso município. E seguimos também repetindo as leis federais, lá de Brasília. Ela é democrática, né? Um sistema político em que a autoridade emana do conjunto de cidadãos. Democracia significa o governo do povo. E é presidencialista, né? Nesse sistema, o presidente da República, a ele é reservada e oferecida a predominância aí das ações do governo. Então vamos ao primeiro quiz aí, ver se vocês estão afiados. Sobre a organização política brasileira, marque a alternativa correta. Letra A. Democracia é um sistema político onde a autoridade emana de um grupo específico de pessoas? Letra B. A república é uma forma de governo onde chefe de Estado divide a função executiva? Ou letra C. O sistema presidencialista é o sistema político que o presidente possui ação predominante no governo? Agora com você, a gente já volta para corrigir.
Então vamos lá, pessoal, correção do primeiro quiz. Sobre a organização política brasileira, marque a alternativa correta. Letra A. Democracia é o sistema político onde a autoridade emana de um grupo específico de pessoas? Não, emana do coletivo, emana dos cidadãos. República, forma de governo onde o chefe de Estado divide a função executiva. Não, na República o chefe de Estado não divide funções. E o sistema presidencialista é aquele que o presidente possui ação predominante do governo? Ok, bingo, sim. Nós temos um sistema presidencialista. Então, vamos lá. Outra questão importante que deve acontecer, né, na configuração dos estados, nação, dos territórios, seriam as formas de participação popular na elaboração, né, do processo administrativo. Nós temos o direito, né, de participar na elaboração desses projetos de lei, através de representantes do povo, da iniciativa popular. Aqueles líderes comunitários, né, podem levar aí os anseios da comunidade até a elaboração desses projetos, levar às prefeituras, aos governos estaduais, né. Podemos participar quando solicitado de plebiscitos, né, que é uma resolução que é submetida ao julgamento do povo, é como se fosse uma pesquisa. Digamos, temos plebiscito, por exemplo, na questão de desarmamento, a população vota se é a favor ou não de qualquer atividade, qualquer sugestão feita pelos nossos governantes, né? Ela vai aprovar ou rejeitar, é uma decisão popular. Nós temos o referendo também, que é parecido, a aprovação ou rejeição pelo povo, né, que é um ato de lei aprovado provisoriamente. Então não vai ser lei, é uma medida provisória, é feito um referendo, consulta-se a população, né, se a população aceita ou rejeita aquela medida provisória. E as eleições, né, que é o momento máximo de participação popular, que é o direito que tem os cidadãos de escolher o seu representante no governo, nas esferas federal, estadual e municipal. Eleger senadores, presidente da República, os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. Então, essa forma de participação da população, deixa eu só voltar esse slide aqui, ela é muito importante para que essas medidas sejam mais efetivas, que a população esteja participando desse processo, né, e verificando se estão sendo atendidas as suas necessidades, as suas reivindicações. Tudo isso fazendo parte da geopolítica, das estratégias que o Estado adota para administrar esse território. E as relações internacionais, o que são essas relações internacionais, né, tão faladas aí hoje em dia, né? Eu vou explicar para vocês usando um exemplo de uma relação internacional, né, acontecida aqui no território brasileiro. Tem uma notícia aqui da Gazeta do Povo, os embrólios que dificultam a compra de vacinas e como o governo pretende resolvê-los. Então, o governo teve uma dificuldade na importação de vacinas, a vacina de Oxford, a AstraZeneca e insumos, né, matéria-prima para a produção da Coronavac, que é a vacina produzida aqui no Brasil, no Butantan, né, em parceria com a China. É apontada como o ápice dos embrólios provocados pela diplomacia brasileira. Então, no início da compra e venda para adquirir essas vacinas, o Brasil teve que estabelecer ou desenvolver uma relação diplomática, né, encontrar uma solução diplomática frente aos países, principalmente a Índia e a China, que forneceriam vacina e insumos, matéria-prima, para que a gente produzisse aqui no território brasileiro. Então foi a busca pelo diálogo, né? E tanto os governos chineses quanto indiano, né, o governo da China e da Índia, sinalizaram que ajudariam o Brasil a obter mais doses da vacina e que os insumos chegariam ao nosso território, né, insumos ou matéria-prima suficiente para a gente desenvolver a nossa vacina aqui, ó. Disse que o país vai intensificar os esforços para que as questões burocráticas, né, para que essas vacinas saiam do território chinês, do território indiano e cheguem aqui. Existe toda uma geopolítica que vai estabelecer essa chegada ou não das vacinas e do insumo. Agora vamos falar de uma relação internacional numa esfera, né, numa escala local. Vamos falar aqui da cidade de Curitiba, município de Curitiba, que está desenvolvendo um projeto junto com o C40, que é um grupo de 40 cidades do mundo inteiro, né, que juntas desenvolvem ações, práticas, sugestões aí para
para que haja menos degradação ambiental e principalmente que essa degradação, essa diminuição da degradação ambiental contribua, né, para esses excessos climáticos, né, que nós estamos vivendo aí. Então a Rede C40, Curitiba vai liderar uma revolução solar. Na imagem aqui nós temos o projeto da pirâmide solar, que vai ser construída aonde está o extinto aterro do Caximba, onde era direcionado os resíduos sólidos, o lixo da cidade, né? Então ele está desativado e nesse território a Prefeitura de Curitiba, em parceria com o C40, que são essas cidades do mundo inteiro, em cooperação, em parceria, vão construir a pirâmide solar para geração de energia. O C40 é o Climate Leadership Group, né? Foi criado em 2005 pelo Ken Livingstone, ele era o prefeito de Londres na época, né? E ele convidou representantes das 18 maiores cidades do mundo para se reunir e trabalhar juntos e combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. Curitiba está participando agora e o nosso estado estabelecendo essa relação, essa geopolítica internacional e trazendo, né, essa tecnologia, essa energia limpa para o nosso município. Essa iniciativa tem dois objetivos principais, né, o C40, que é cooperar na redução de emissão de gases de efeito estufa, aqueles que destroem, né, a camada de ozônio, contando com empresas, administrações públicas e a sociedade para combater as mudanças climáticas. Então as relações internacionais, a geopolítica, ela vai acontecer em diferentes escalas. Demos dois exemplos de uma solução diplomática, aí, geopolítica diplomática, que o Brasil precisou desenvolver com relação à produção e compra de vacinas contra a Covid-19. Vimos o exemplo de Curitiba, que vai construir a pirâmide solar, né, onde era o aterro do Caximba, associada ao C40, né? Curitiba faz parte desse grupo de cidades. Não chega a ser uma cidade membro, mas é afiliada do C40, e todas essas cidades trabalham em cooperação para combater, né, as mudanças climáticas e o aquecimento global. Vamos ao nosso segundo quiz, na verdade uma atividade para vocês aí. Um país que não se encontra inserido efetivamente na geopolítica global pode sofrer as seguintes consequências. Vai lá agora com você, a gente já volta para corrigir. Então vamos lá, pessoal, vamos verificar aí, né, quais seriam as consequências para os países ou algum país que não se encontre inserido efetivamente na geopolítica global, não faça parte dessa globalização, não figure no cenário mundial, não tenha prestígio nem reconhecimento.
que poderia acontecer? Um país nessa situação, ele fica excluído do comércio mundial, por exemplo, né, das relações comerciais do mundo, importações e exportações. Não tem participação em decisões globais importantes. As organizações internacionais se reúnem, tomam decisões que vão afetar o mundo todo, né? Esses países que não estão inseridos nessa geopolítica global acabam sem a participação, sem o direito de voto, sem rejeitar ou aceitar. Corre o risco de não receber subsídios ou auxílio financeiro em situações de crise, a situação que estamos vivendo, por exemplo. Esses países podem não ser atendidos nessas situações emergenciais. Fica excluído dos importantes acordos financeiros que são estabelecidos no mundo, né? Os acordos financeiros, políticos e ambientais. Então existem, repetindo, organizações internacionais destinadas a firmar acordos, estabelecer regras financeiras, políticas e ambientais no mundo inteiro. O país que não está inserido, né, nesse contexto, ele acaba ficando fora de toda essa geopolítica. Podemos citar um exemplo clássico aqui, que seria o país Cuba, né, que fica aqui na América Central. Cuba tem dificuldade nessa inserção de geopolítica global, lá, consequência da Guerra Fria, sofreu embargo comercial dos Estados Unidos, né, por adotar o sistema socialista. Isso aconteceu lá na Guerra Fria e Cuba ainda encontra-se excluída desses processos. E outros pequenos países também. E aí vem aquela grande questão, e o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com essa geopolítica, com essa formação de território? E se não tivesse isso aí, faria alguma diferença se não tivesse a organização? Então eu vou dar um exemplo para vocês de como nós temos tudo a ver com isso. Falar sobre os curdos. Os curdos, eles são a maior nação sem Estado do mundo. Eles não são reconhecidos internacionalmente, né? Eles são mais de 26 milhões de pessoas. Estão distribuídos aqui, ó, pela Armênia, Azerbaijão, Irã. São agredidos, são expulsos desses territórios. Estão constantemente se movimentando por essa região, fugindo, escapando de conflitos com os habitantes desses países que não querem a presença ali dos curdos, né? Então eles têm uma nação, eles têm um território que não é estabelecido, ainda não é reconhecido mundialmente. Tem muitos problemas aí na fixação do território para os curdos, e eles não têm um Estado, eles não têm uma forma de governo, não têm uma organização. Então são 26 milhões de pessoas que ocupam um território aqui quase que provisório, os conflitos ali são muito grandes, né? E você imagine-se nós aqui, a nossa nação, nessa situação, sem uma Constituição Federal, sem uma forma de governo, sem o nosso espaço paranaense, sem o nosso espaço municipal, seja qual município você mora aqui do estado do Paraná, né? Simplesmente uma população, uma nação sem governo e com um território que ainda não foi fixado definitivamente. Então os curdos, eles reivindicam, né, a criação de um estado próprio entre o norte do Iraque e o oeste da Turquia e noroeste do Irã, que é denominado o Kurdistão, né? Esse território, por vezes ele é considerado, muitas vezes ele é desconsiderado, então os conflitos ali são muito grandes. Então é importantíssimo, né, a geopolítica, a formação do governo, a constituição do nosso Estado-nação para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência dentro do nosso território, seja no meu município, no meu bairro, município, estado, país ou no globo terrestre, tá? Vamos fazer mais um quiz aqui. Elaboração de projetos de lei, plebiscito, eleições, referendo e audiências públicas são formas de controle da nação, letra A, de participação popular, letra B, de governo, letra C, ou de controle econômico, letra D. A gente já volta para corrigir.
Então vamos lá, oitavo ano, correção do nosso terceiro quiz. Elaboração de projetos de lei, plebiscito, eleições, referendo e audiências públicas são formas, letra A, de controle da nação, letra B, de participação popular, letra C, de governo ou letra D, de controle econômico. Bingo aí para participação popular, tão importante, repito, para a efetivação dos processos administrativos, para a melhoria das condições da população, né? Nós temos que participar desses processos políticos. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje, aí nessa aula aprendemos sobre a forma de governo do Estado brasileiro, a importância de um Estado-nação, de uma nação constituída num território com uma forma de governo estabelecida, ter território e governo definidos e também o direito de escolher os governantes através das eleições, momento máximo aí da participação popular. Beleza? Essa foi a aula Paraná de Geografia para o oitavo ano do ensino fundamental. Um abraço e até a próxima.